O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enfrenta um pelotão de acusação pela operação que ele mandou realizar contra o tráfico no Rio de Janeiro. A realidade era dura. O Comando Vermelho estava concentrando no Rio de Janeiro um exército de bandidos, vindos de todos os estados do Brasil e de fora também do Brasil. Estava se concentrando nos morros do Rio, nas favelas do Rio de Janeiro, e isto era sabido. O governador disse que já há um ano eles estão acompanhando toda essa movimentação, inclusive com o Ministério Público investigando, e chegaram à conclusão que já estava num nível insuportável. Este Comando Vermelho, essa facção do tráfico, estava se expandindo bastante por todo o Rio de Janeiro e colocando barricadas em lugares onde nunca houve antes, e a população vivendo amedrontada. Ou a população do Rio de Janeiro via alguma coisa acontecer e o governo fazia alguma coisa, ou o tráfico estaria ampliando suas garras para controlar e dominar cada vez mais pessoas. Um dos dados que mostram como o tráfico estava se ampliando é o número que indica o furto de energia elétrica, que cresceu 17% no início desse ano. 17%, quase 20% roubo de energia. E todos sabem que é o famoso gato das favelas, das comunidades. Quanto mais as comunidades se ampliam, mais eles cortam os relógios, marcadores de luz dos moradores, e passam, então, os moradores a viver de energia gratuita, o gato, energia roubada. Como as empresas de energia elétrica são privadas, eles não têm prejuízo, isso significa que nós, os outros, vamos pagar mais, como já estamos pagando. Por coincidência, há um número que diz que só este ano o aumento da energia elétrica foi de 17%. Interessante. O tráfico aumenta, mais pessoas vivem de gato, e os que pagam energia elétrica vão pagando cada vez mais. A liberdade de ir e vir é cerceada nesses locais. Cada vez mais pessoas estão morrendo nos assaltos, nas barricadas, nos arrastões. E aí? Até onde iria isso? Onde isso pararia? O governo federal finge que não vê essa situação. Armas pesadas, fuzis, estão entrando pelas fronteiras do Brasil e já descobriram como. Entram sem fiscalização, desmontadas como peças, e depois são montados aqui os fuzis que vão para armar o tráfico. Essas armas são pesadas e são equivalentes, às vezes ultrapassam a capacidade das polícias. É uma situação crítica e alguma coisa tinha que ser feita. O governador pensou, planejou e fez uma operação muito grande, apreendeu muitos fuzis e infelizmente teve que matar muitos suspeitos, a maioria traficantes, porque eles morreram em confronto com a polícia. E, enfim, isso trouxe uma repercussão muito grande, porque o número de mortos foi grande, mais de 120.
Isso, aqui no Brasil, foi considerado algo de um vulto muito grande. Mas o governador planejou tudo isso o mais secreto possível, usou cerca de 2.500 policiais, fizeram o que tinham que fazer e puseram a mão em muitas informações também do tráfico, e a operação foi classificada como muito bem sucedida. O máximo possível dentro da lei. E isso é um problema delicado. A chamada ADPF, para mim não é lei, mas como é uma determinação do judiciário, isso está valendo mais do que lei no Brasil. A arguição de um descumprimento de preceito fundamental. Foi criado isso que está acima da lei, da Constituição, dos códigos civil e criminal, enfim. Agora, o governador enfrenta um verdadeiro pelotão. Para começar, o presidente Lula, que não estava no Brasil, mandou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dar um aperto no governador. Mas o governador se humilhou, eu orei, tenho orado por isto, se humilhou, tratou bem o ministro da Justiça e parece que a coisa saiu bem. O que foi divulgado, não o que foi conversado, o que foi divulgado para nós sabermos é que o presidente Lula mandou o ministro perguntar ao governador o que precisava. O presidente Lula, muito bonzinho. Mas, em paralelo, os ministros do presidente Lula meteram o malho no governador Cláudio Castro. Ministros dos tribunais do judiciário meteram o malho. E a Polícia Federal, que tinha sido informada antes, e outros órgãos públicos também estão caindo de pau em cima do governador Cláudio Castro. Bom, por outro lado, ele está recebendo o apoio maciço de todos os conservadores e os parabéns de outros governadores. A maioria dos governadores já parabenizou o governador Cláudio Castro por ter feito a coisa certa dentro dos limites da lei, fez o que deveria fazer e impôs respeito. Novamente, as autoridades estão sendo respeitadas. Mas o governador está enfrentando um verdadeiro inferno astral, como se diz por aí. Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, mas é também a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 2 dias depois ela marcou o julgamento do governador Cláudio Castro, ou seja, uma vingança contra ele, porque ele tem um processo que ele responde eleitoralmente, que pode gerar a cassação, pode gerar para ele punições, inelegibilidade. O governador pode enfrentar. Então, a ministra aproveitou os ventos de crítica e marcou, 2 dias depois marcou para breve o julgamento dele. As coisas não estão tão fáceis mais assim, porque ela é presidente, mas o vice-presidente é o ministro Cássio Nunes Marques, um homem mais sensato e que já demonstrou para pessoas próximas que se realmente esse julgamento acontecer, que ele vai travar esse julgamento. Ele tem direito para isso. Vai pedir vista no processo, para que o governador não seja julgado assim ao sabor das ondas da mídia. A grande mídia, que é tendenciosa, está atacando ferozmente o governador. Por exemplo, aqueles corpos que foram trazidos de dentro da mata, que eram de bandidos que tinham ido para lá e que morreram dentro da mata, nem se sabe se eles mesmos atiraram neles mesmos. O que aconteceu? Eles foram trazidos, aqueles corpos foram trazidos e despidos, todos eles. Nenhum deles estava com arma, nenhum deles estava
com uniforme de nada, todos foram trazidos, só de todos os meninos que morreram, meninos ali ingênuos que morreram. Isto é o que está sendo transmitido pela grande mídia. Por exemplo, a tal da Japinha do Comando Vermelho, a Musa que morreu com um tiro de fuzil no rosto. A grande mídia está terrivelmente trazendo isto. Bom, e nós vamos ser sufocados por novas notícias de ataques ao governador, pela chacina que ele fez, coisas horríveis que aconteceram. Bom, o cristão pensa o quê? Eu quero trazer para você 2 textos da Bíblia em salmos atribuídos a Davi. O Salmo 58 começa assim: falais verdadeiramente justiça, ó juízes da terra, julgais com retidão os filhos dos homens? Não, longe disto, antes no íntimo engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Por que essa violência toda do tráfico? Porque ela está amparada nas decisões judiciais. E o Davi continua nesse salmo: os ímpios se desviam desde o nascimento, tem peçonha semelhante à peçonha de serpente, ou seja, eles são venenosos como serpentes. E o salmo, estou lendo o Salmo 58, versículo 7, diz que eles desapareçam como águas que se escoam. E no versículo 10, alegrar-se-á o justo, quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus que com efeito julga na terra. É impossível as pessoas não lembrarem países como El Salvador ou Singapura, que resolveram drasticamente matar todos os traficantes, e o país virou um ambiente de paz quando eles decidiram fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, culpado é quem decreta um movimento desse contra os bandidos. Mas aí o Davi continua no Salmo 59, Senhor, livra-me, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Que o Senhor faça isso com o governador Cláudio Castro, que é um cristão fiel a Deus. E o pedido, Deus, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Em ti, força minha, esperarei, e Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Até o ministro Alexandre de Moraes já assumiu a situação, e segunda-feira ele diz que vem aqui para dar um aperto no governador Cláudio Castro. Bom, o povo de Deus deve orar. O versículo 13 do Salmo 59 diz, consome-os, ó Deus, com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam e que se saiba que reina Deus na terra. Davi compôs esses salmos na vigência da antiga aliança, e era assim que as coisas funcionavam. Hoje nós vivemos uma época de democracia, as coisas funcionam de forma diferente. Parece que o crime é estimulado, a impunidade estimula os criminosos e o crime está crescendo, e a população de bem, digamos assim, e os demais. Ninguém deve esperar um céu aqui na terra. O cristão vai sofrer. Essas coisas vão piorar. Infelizmente, não são só bandidos. Bandidos têm amigos também, infelizmente. Mas o povo de Deus crê no Senhor e continua a sua caminhada. Nós temos que pregar o evangelho independente de qualquer coisa. Vamos pregar o evangelho para cada bandido. Nós vamos pregar o evangelho para as autoridades também. Nós vamos pregar o evangelho para que todo cristão não se acomode, mas que se levante para fazer a obra de Deus. Meu irmão, acorde, Deus espera que você haja.